Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Tony estava sofrendo de ansiedade há 7 anos. Ele conhecia a causa desse estado, mas não conseguia resolver o problema. O homem cresceu em uma família completa, mãe, pai, irmã e ele. Todos eram simpáticos e sempre passavam os feriados juntos. Depois de se formar no ensino médio, Tony recebeu uma oferta de emprego em Washington e, sem hesitar, foi embora. Todos os dias ele ligava para seus pais e, nos feriados, ia para sua cidade natal. Ele não podia estar lá com mais frequência, pois a cidade ficava a quase 1000 quilômetros de distância. Ele tentava se certificar de que seus pais não precisassem de nada, mandava dinheiro, comprava vales para o sanatório e para o mar. Tony amava imensamente seus pais e era muito grato a eles por tudo que faziam por ele. Suas relações com a irmã eram boas, ele era muito afetuoso com a família e, principalmente, com os filhos, pois não tinha nenhum filho, apesar da idade avançada. Há 8 anos, Tony recebeu um telefonema de sua mãe informando-o da morte de seu pai. Essa foi uma dor insuportável para o jovem. Deixando tudo para trás, ele foi para sua cidade natal, Chicago. Ele não podia se despedir de seu amado pai, que lhe ensinou todas as coisas masculinas. Ao lado do caixão, diante de seus olhos brilhavam lembranças de seu pai montado em seus ombros quando era menino, brincando de índio com Tony. As caminhadas e a pesca haviam instilado no jovem um interesse por todos os seres vivos. E agora ele se foi. Ele jaz em um caixão. Sua morte foi prematura. Papai sempre foi ativo e alegre, apesar de ter quase 70 anos de idade. Em um dos dias de verão, o homem foi ao pomar para capinar os canteiros. Sua saúde era excelente, mas a tragédia aconteceu, um coágulo de sangue se rompeu. Ele não pôde ser salvo. Sua mãe ficou arrasada com o acidente. Suas doenças crônicas pioraram. Além disso, o médico a diagnosticou com ataques de pânico e insônia. Tony não podia abandoná-la à própria sorte. Como estava ganhando um bom dinheiro, ele a levaria a Washington, D.C., para contratar uma enfermeira que cuidaria da mulher enquanto Tony ganharia dinheiro para seu futuro como pessoa física. No entanto, ele não pôde fazer isso. A irmã de Lily sugeriu ao irmão que ele voltasse para casa sozinho e não se preocupasse com nada. A mãe deles tinha uma casa grande em Chicago. Ela tinha 220 metros quadrados. Além disso, havia um terreno de 20 acres no jardim. A irmã disse a Tony que se mudaria para a casa de seus pais com toda a família e cuidaria da mãe. Tony, você percebe que é melhor assim. Haverá espaço para mim, meu marido e meus filhos. Os netos estarão sempre presentes para vovó, alegrando seus dias cinzentos. Ela terá os cuidados de que precisa e você não precisará gastar dinheiro com uma enfermeira, disse Lily com entusiasmo. Você tem certeza de que pode dar a ela os cuidados profissionais de que ela precisa? Bem, não posso prometer cuidados profissionais, mas tentarei. Igor, ela é minha mãe. Certo, vamos tentar. Mas, por favor, se achar que não consegue lidar com o estresse, me avise. Tudo tem que ser de primeira qualidade. Não se preocupe. Então, mais tarde naquele dia, Lily e seu marido Harry começaram a mudar lentamente as coisas para a casa de Angélica. A mulher não se importava com os novos inquilinos. Ela estava arrasada com os eventos recentes que haviam ocorrido. Tony se despediu de sua mãe naquele mesmo dia e viajou para Washington, D.C. Ele telefonava diariamente para a mãe, perguntando sobre seu bem-estar. Durante 6 meses, ela estava e parecia deprimida, mas então o homem começou a notar que a mãe ficava muito feliz quando o filho ligava para ela. Isso continuou por algum tempo. Durante as ligações, a mãe estava sempre sozinha em seu quarto, nunca por perto. Depois de um tempo, as ligações do homem começaram a ser atendidas por sua irmã. Quando Tony perguntava por que o telefone de Angélica estava em seu poder, Lily respondia que a mãe o havia esquecido no outro quarto. Isso acontecia diariamente. Quando a irmã entregava o telefone à mãe, esta sorria ao ver o filho. Todas as suspeitas e dúvidas de Tony desapareciam ao ver a mulher feliz. Isso continuou assim por vários meses.
Um dia, Tony ficou muito ansioso. Ele não conseguia encontrar um lugar para ficar, não conseguia se concentrar em seu trabalho. Para ele, parecia que algo havia acontecido com sua mãe. Ele rapidamente tomou a decisão de ligar para Angélica. Depois de pressionar o botão de chamada, a telefonista lhe disse que o assinante estava fora de cobertura. O pânico tomou conta do jovem, mas ele tentou se acalmar, pois o bairro de Chicago onde sua mãe morava sofria frequentemente com quedas de energia. Durante a hora seguinte, o homem tentou se concentrar em seu trabalho, mas não conseguiu. Seu coração estava acelerado, sua cabeça girava com 1000 pensamentos que lhe tiravam todas as forças. Tony não podia esperar mais e ligou para Angélica novamente. Aconteceu de novo, sua mãe não estava entrando em contato. E se o problema fosse ontem e eu não pudesse ligar porque o carregador do meu celular quebrou? Não, se tivesse acontecido alguma coisa, Lily teria feito questão de me avisar. Tony decidiu esperar até a noite e rediscar o número de telefone dolorosamente familiar. Depois de terminar seu trabalho, o jovem entrou em seu carro e foi para casa. Em casa, ele fez mais 10 ou 15 ligações, mas sem sucesso. Ele não podia esperar, então ligou para Lily. Olá. Lily, oi. Faz muito tempo. Claro que faz muito tempo. Você só está ligando para sua mãe, não quer saber como estamos. Por que você diria isso? Estou muito interessado, ligo para minha mãe todos os dias, você poderia ter vindo uma vez para conversarmos. Mas, em vez disso, você pega o telefone, fala com sua mãe e vai embora. Por que eu iria querer estar lá quando você estiver falando? E se você estiver guardando segredos? Meu Deus, Lily, que segredos? Apenas conversas normais e cotidianas. Está bem, já entendi. Vamos, seja sincera, você não está ligando? Perguntou a irmã em um tom indiferente. Sim, você sabe, eu não consigo falar com minha mãe ao telefone desde hoje de manhã. Ah, Tony, não entramos em contato o dia todo. Deve ser por isso que você não conseguiu falar com ela hoje de manhã, e ela foi para a casa de uma amiga hoje à noite. Você sabe que é preciso reiniciar o telefone depois de um corte de energia, e a mamãe não sabe como fazer isso. Ela sabe? Ah, claro. Então, por favor, quando ela chegar em casa, me mande uma mensagem, não importa a hora. Tony, com o que você está preocupado? Ela é uma mulher adulta que tem o direito de levar sua vida da maneira que quiser. Sim, eu entendo isso, mas ela ainda é uma pessoa idosa com muitas doenças. Acalme-se, não é a primeira vez que ela vem nos visitar e depois disso, Tony e Lily conversaram por mais 5 minutos. Ela lhe contou sobre o sucesso acadêmico dos filhos, sobre a demissão do marido no trabalho, sobre a falta de dinheiro. O homem percebeu imediatamente o que sua irmã queria dizer. Imediatamente após a conversa, ele lhe enviou o dinheiro. Depois disso, Tony e Lily conversaram por mais 5 minutos. Ela lhe contou sobre o sucesso acadêmico dos filhos, que o marido havia sido demitido do emprego e que eles estavam sem dinheiro. O homem percebeu imediatamente o que sua irmã queria dizer. Imediatamente após a conversa, ele lhe enviou o dinheiro. A atitude consumista de sua irmã em relação ao Tony nunca o satisfez. Ele se ofendia com o fato de ela o ver como um saco de dinheiro. Toda semana, ela lhe enviava dinheiro, que Lily deveria gastar na manutenção da mãe e em uma vida sem problemas. Recentemente, porém, o jovem notou que a mãe havia perdido muito peso e parecia cansada. Angélica estava tentando provar que estava bem. As tentativas de descobrir com sua mãe como Lily e sua família estavam tratando não tiveram sucesso. Ela continuava mudando de assunto, dizendo ao filho o quanto o amava. Essas palavras distraíam Tony da realidade da situação. Às vezes, tudo em que ele conseguia pensar era na piora das doenças crônicas de sua mãe, por isso ele não perguntava diretamente a ela, porque Angélica não gostava de ser lastimada. Depois de conversar com sua irmã, ela ficou com um sentimento incômodo na alma. Ela achava difícil acreditar que sua mãe tivesse feito as malas e ido sozinha para a casa de uma amiga. O problema é que todos os seus amigos estavam mortos ou haviam se mudado para outras cidades. Angélica não podia simplesmente se levantar,
fazer as malas, comprar uma passagem de avião e voar para Ekaterimburgo. Podia? Claro que não. A noite estava chegando ao fim. Tony ainda não tinha recebido nenhuma mensagem de Lily em seu celular. Ele deveria ter ido para a cama, mas seu corpo estava resistindo. Havia um sentimento dentro dele que lhe dizia para fugir. Para onde e por quê? O homem não entendia. Durante metade da noite, ele vagou pelo apartamento, folheando os livros nas prateleiras, verificando os relatórios dos trabalhadores subordinados. Não havia sono em nenhum de seus olhos. Então ele se lembrou de como sua mãe costumava lhe dar leite morno e mel nos momentos em que ele estava muito ansioso. Felizmente, esses ingredientes estavam em sua geladeira. Quando a bebida ficou pronta, Tony a tomou imediatamente. Ele queria relaxar, então se deitou no sofá da sala de estar. A bebida da receita de sua mãe ajudou o jovem. Ele adormeceu instantaneamente, dormindo profundamente como em seus dias de escola. Às 6 horas da manhã, o despertador tocou e Tony acordou com uma terrível dor de cabeça. Eram os efeitos de uma quantidade insondável de café e de muito pouco sono. Assim que abriu os olhos, ele correu para o celular. Ele estava desligado. Deus, como isso pôde acontecer? E se a Lily tivesse me enviado uma mensagem durante a noite? E se a mamãe tivesse uma conexão e estivesse me ligando, querendo pedir ajuda? Com as mãos trêmulas, o homem enfiou o carregador na tomada. Assim que a tela se iluminou, ele pressionou o botão de ligar. O telefone foi inicializado, mas, além das notificações do sistema, nada apareceu. Tony entrou em pânico. A primeira coisa que ele precisava fazer era aliviar a dor de cabeça. Ele correu até o armário de remédios, encontrou alguns analgésicos e os tomou. Ele se deitou no sofá para que o efeito fosse mais rápido. Era inútil começar a procurar até que ele se recuperasse, porque sua cabeça não estava pensando em nada. Assim que a dor diminuiu, Tony pegou o telefone. Em sua cabeça, ele passou um longo tempo pensando em quem ligar primeiro, sua mãe ou Lily. A escolha era óbvia. Depois que ele apertou o botão de chamada, nada aconteceu do outro lado da linha, houve silêncio. A ligação caiu. Ele discou novamente e nada mudou. Expirando, Tony discou uma terceira vez e só então descobriu que a pessoa que estava ligando também estava fora de alcance. Ao encontrar Lily em seu catálogo de endereços, ele levou muito tempo para decidir ligar. Tony estava com medo de ouvir notícias terríveis que partiriam seu coração. Ele não tinha escolha. Ele tinha que ligar. Oi, Tony, vejo que você sentiu minha falta. Você está indo muito bem, irmão. Você tem ligado todos os dias. Lily, por favor, não seja sarcástica. Não posso ligar para minha mãe de novo. O que está acontecendo? Está escondendo algo de mim? Oh, você não pode ligar para sua mãe de volta. Bem, isso é. Sabe, ela chegou da casa de uma amiga ontem à noite de muito bom humor. Eu queria mandar uma mensagem para você, mas fiquei sem dinheiro. Estou com a conta do celular atrasada. Sinto muito por isso. Então, disse Tony, nervoso. Ele tentou se acalmar e não ser rude com a irmã. Ok, eu te perdoo. Mas então me explique por que não posso ligar para ela agora. Olha, mano, eu não sei. Ela acabou de ir à clínica há meia hora para fazer alguns exames. Não se preocupe, não é nada sério, apenas um check-up de rotina. Não entendo o que está acontecendo. Como você pode tratar sua mãe com tanta leviandade? O que você está pensando? O que você e eu combinamos? Você não trabalha, seu marido não trabalha, eu mando dinheiro para você, para a mamãe. Vocês são todos livres, por que ela foi para o hospital sozinha? Tony, você não precisa me recriminar pelo dinheiro. Ela foi sozinha para fazer os exames porque é uma mulher saudável e madura para a idade dela. Ela não precisa de uma babá. E quando estávamos falando sobre eu tomar conta da minha mãe, eu não quis dizer segui-la por aí. Portanto, pare de se confundir, querido irmão, você é que não queria ser babá. O quê? Do que está falando? No começo, eu queria levá-la para Washington,
contratar uma enfermeira de verdade para cuidar dela, levá-la à clínica, fazer exames, organizar suas atividades de lazer. Mas não, você não se contentou com isso. Você pensou que cuidaria de nossa mãe. Mas as coisas não aconteceram como você descreveu. Você se mudou para a casa dela e se esqueceu dela. Foi então que a ligação caiu. Tony tentou ligar para Lily novamente, mas só ouviam bips curtos. O homem estava com raiva. Sua raiva não se estendia apenas à irmã, mas também a ele mesmo. Ele tinha certeza de que algo havia acontecido com mamãe. E, se esse fosse o caso, a culpa recaía inteiramente sobre seus ombros, pois ele havia decidido tolamente confiar em Lily. Poucos minutos depois, chegou uma mensagem em seu telefone: "E não ouse falar comigo desse jeito, seu peru arrogante." A mensagem chocou Tony. Ele não conseguia entender o que havia feito com Lily. Suas palavras eram a verdade que, de acordo com o provérbio, esfaqueava seus olhos. Como você pode agir assim? Não percebe o que estou passando? De onde vem esse egocentrismo? Porque sou o culpado de tudo, embora eu sempre tenha tentado agradar a todos. Sempre vivi para eles. Era a verdade. O homem se esqueceu de sua vida pessoal. Ele não estava interessado em formar sua própria família, pois seus parentes acabaram se tornando o único foco de atenção. Ele trabalhava para eles, terminava com as moças se elas não apoiassem seu zelo pelos pais e pela irmã. Basicamente, ele vivia apenas para eles. Ele nunca se recusava a ajudar, mesmo que sua irmã pedisse uma grande quantia em dinheiro. Tony não tinha energia nem tempo para esperar que Lily voltasse a si e conversasse com ele normalmente. A decisão foi tomada: vir para Chicago. Como a estrada não estava próxima, o homem ligou para seu chefe e conseguiu férias não remuneradas. Como ele era um funcionário qualificado e experiente, a gerência concordou com ele. Inicialmente, o jovem viajaria para sua cidade natal em seu próprio carro, mas, após uma avaliação sóbria de seu estado emocional, concluiu que era incapaz de dirigir. Tony começou a procurar as passagens mais próximas para Chicago, enquanto arrumava sua mala. O trem partiria em 3 horas. Era tempo de sobra para ir com calma até a estação de trem. O tempo naquele dia estava péssimo. A chuva gelada e o vento forte causavam arrepios na espinha de todos que cruzavam a porta de sua casa. Tivemos que chamar um táxi. Normalmente, o Tony gostava de motoristas de táxi que enchiam toda a viagem com conversas e histórias interessantes. Mas, dessa vez, ele rezou para que não fosse esse o caso. Quando o carro parou e ele subiu no banco de trás, descobriu que o motorista era um homem de aparência asiática. Por alguma razão, ele percebeu imediatamente que o jovem não falava inglês muito bem. Isso foi parcialmente reconfortante, pois ele pôde ficar sozinho com seus pensamentos, para pensar sobre o plano de ação que tomaria quando chegasse a Chicago. E Tony calculou mal, chegando à estação de trem 1h30 antes do previsto. Ele teve que passar um tempo na sala de espera. Aqueles 90 minutos pareceram uma eternidade. Parecia que as células nervosas tinham saído completamente de seu corpo. O zumbido no corredor o incomodava insuportavelmente. Para ele, parecia que todos se sentiam no dever de pegá-lo ou bater nele quando ele passava. As crianças gritavam tão alto que ele não conseguia nem ouvir seus próprios pensamentos. Quando o trem chegou, ele foi para o vagão da direita. Lá, o condutor o acompanhou até o compartimento onde estava seu assento. Tony esperou ansiosamente por seus colegas passageiros. Na maioria das vezes, ele tinha medo de que algum casal jovem com uma criança se mudasse para lá e o deixasse louco. O estacionamento durou apenas 15 minutos, e durante esse tempo, ninguém se mexeu. Isso deixou o homem muito feliz, e ele fez sua cama e se deitou para descansar. Ele estava tão cansado das noites sem dormir e dos dias ansiosos que nem percebeu como adormeceu. O trajeto de Washington a Chicago naquele trem levaria cerca de 16 horas, sendo que as 6 primeiras foram passadas dormindo. Era tempo suficiente para dormir o suficiente, limpar sua mente e melhorar sua concentração. Depois de acordar, Tony pegou um caderno e uma caneta e decidiu anotar todas as variações possíveis de eventos. O homem tentou se lembrar cuidadosamente de todas as namoradas que ficaram na cidade natal e dos parentes. Além disso, ele anotou os lugares que sua mãe visitou após a morte de seu pai.
Não eram muitos, geralmente eram lojas ou alguns escritórios do governo. Para se distrair, o jovem começou a ler um livro que havia retirado da biblioteca de sua casa. Ele devorava as páginas em uma velocidade vertiginosa, o que o ajudava a não pensar na bagunça que estava fazendo em sua vida. No início da manhã, o trem chegou a Chicago. Quando Tony entrou na plataforma, ficou impressionado com a diferença da natureza nativa. Aqui, todas as árvores já estavam em flor e com folhas, petúnias e pelargoniums estavam florescendo nos canteiros. Aqui era quase verão de verdade, e o que estava acontecendo em Washington não podia nem ser chamado de primavera. Parecia mais o final do outono. As folhas e a grama foram descartadas, pois as geadas continuavam a cair à noite. Inicialmente, Tony queria se hospedar em uma pousada, mas decidiu que seria melhor ficar na casa de seus pais. A metragem quadrada poderia acomodar outro membro da família. Era apenas uma curta caminhada da estação de trem até a casa, então ele caminhou. A cada metro que passava, sua tensão aumentava. Voltou uma sensação de ansiedade que ele não conseguia abafar nem com a prática da respiração nem com a autoconfiança. Quando chegou à porta da frente da casa, ele suspirou pesadamente e apertou o botão da campainha. Um momento depois, Lily abriu a porta. Olá, Tony, o que o traz aqui? Sim, Lily, é bom ver você também. Você poderia pelo menos fingir que está feliz em me ver. Afinal de contas, não venho aqui há mais de 2 anos. Se você quisesse que eu ficasse feliz, deveria ter me dito que viria. Você é uma aberração da natureza. Essa é praticamente a reação que eu esperava. Quanto tempo vou ficar aqui parado? Então, você ainda não me disse por que está aqui, não é? Lily, eu vim para minha casa. Por que não posso entrar? Oh, meu Deus! Não comece, rabugento. O jovem esperava uma recepção mais hospitaleira. A reação de sua irmã o surpreendeu. Ela não lhe deu um grande abraço ou um beijo. Ela nem mesmo o deixou entrar, então Tony ficou parado na porta como se estivesse na casa de outra pessoa. Ao entrar no corredor, o homem percebeu que a casa havia mudado muito. Angélica sempre tivera bom gosto. Nunca houve papel de parede extravagante, móveis ou bugigangas inúteis em sua casa. Mas agora o corredor estava coberto por um estranho papel de parede verde com flores cor-de-rosa. Era tão nojento que Tony saiu correndo dali. Quando ele chegou ao corredor, ficou atônito. Nada havia mudado aqui, mas havia um pequeno detalhe que estragava todo o interior. Todas as paredes foram pintadas com canetas hidrográficas e cobertas com adesivos. Em vez de réplicas de alta qualidade de pinturas de artistas famosos, as paredes estavam cobertas com desenhos de crianças colados com fita adesiva. Pela expressão em seu rosto, era evidente que ele estava nervoso. Ele queria gritar para descobrir como a casa poderia ter passado de perfeita para isso em tão pouco tempo. O jovem fez uma pausa no corredor, olhando lentamente ao redor. Para ser honesto, ele estava até com medo de entrar nos outros cômodos. Havia embalagens de doces, caixas e papel de embrulho espalhados pelo chão. Ele não entendia o que estava acontecendo aqui. Antes de Lily ir morar com a mãe, os pais dela tinham uma faxineira que limpava a casa 2 vezes por semana, e ela fazia um bom trabalho. Tony pagava por seus serviços. E o mais interessante é que ele não recusou os serviços dela. E pelo estado da casa que ele viu, era seguro presumir que ela não era limpa há mais de 1 mês, pelo menos. Irmão, onde diabos você está? A voz de Lily veio da cozinha. Sim, já estou indo. Eu estava olhando as fotos dos seus filhos no corredor. Você fez a coisa certa. Tenho certeza de que meus filhos são os verdadeiros gênios do futuro. O trabalho deles exige a atenção e o apreço de especialistas. Você percebe que eles são talentosos desde o nascimento. Nenhum deles estudou em uma escola de arte. Posso ver isso, sussurrou Tony calmamente enquanto se dirigia à cozinha com sua mala. Não que ele tivesse preconceito contra a arte infantil, mas, nesse caso, era óbvio que as crianças não tinham talento. Esses desenhos eram normais. Qualquer criança da idade deles poderia desenhar assim.
Além disso, as cores foram escolhidas de forma horrível, era doloroso para os olhos olhar para essa obra de arte. Finalmente, Tony chegou à cozinha. Lily estava ao lado do fogão, fritando alguma coisa em sua frigideira gordurosa. A cozinha e o fogão também não eram limpos há muito tempo. Naquele momento, o jovem percebeu que em alguns lugares ele tomaria café da manhã, almoçaria e jantaria, mas não aqui. Tudo o que ele realmente queria era encontrar sua mãe e levá-la com ele para Washington. Naquele momento, Lily terminou de mexer na frigideira e se virou. Nossa, que mala você trouxe! Parece que você está aqui há 2 semanas. Bem, você sabe, eu trouxe o essencial porque não sei quanto tempo vou ficar. Há uma boa chance de eu voltar hoje à noite. Oh, bem, bom, porque, sabe, você vai nos deixar um pouco desconfortáveis. Desconfortáveis? Lily, são 200 metros quadrados, como posso te deixar com câimbras aqui? Elementar. As crianças estão acostumadas com o espaço, e você decidiu perturbar o conforto delas. Elas não ficarão felizes, e sabe quem sofrerá? Certamente não você. Toda a psique delas será carregada por mim e pelo Harry. Bem, quem mais terá de suportar isso senão você? Eles são seus filhos, não meus. Se eles o incomodam por vir à minha casa, isso é problema seu, porque você não os criou direito. Foi você quem não lhes disse que a casa não é só deles. É insuportável conversar com você. Por que você veio aqui? Para procurar minha mãe. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Estou cansado de não poder ligar para ela. Sinto que você não está dando a ela o cuidado que ela precisa. Sim. O que o faz pensar isso? Bem, pelo menos olhe ao seu redor. Por que está tudo tão bagunçado? Eu lhe envio dinheiro todo mês para pagar o salário da faxineira. Acho que ela não aparece mais? Sim, você tem razão. Eu não estava satisfeito com a qualidade da faxina dela. Decidi que poderia fazer muito melhor. Sim, eu não lhe disse isso. Se tivesse dito, você teria parado de mandar dinheiro para uma faxineira. E acho que devo ser paga pelo meu trabalho. Irmã, não me importo. Mas não estou vendo seu trabalho. O que você fez com a casa? Ela sempre foi aconchegante e bonita. De onde veio esse papel de parede verde feio com flores cor-de-rosa que nem combinam com o piso? Não me importo com as fotos de seus filhos que estão coladas com fita adesiva. Mas por que as paredes estão cobertas de caneta hidrográfica? O que é todo esse lixo no chão? Onde está o seu trabalho pelo qual eu deveria estar pagando? Lily arregalou os olhos, ergueu um pouco as mãos, com muita arrogância, continuou a conversar com as crianças. Nunca é demais conversar com elas. Acredite ou não, eu estava limpando tudo ontem de manhã. Sim, é claro, há algumas obras de arte nas paredes, mas já estou pensando em reformas há algum tempo. Peço a Deus que não seja como o corredor. Bem, isso não cabe a você decidir, pois você não mora aqui. Então, vamos deixar a escolha para os inquilinos, e a indignação de Tony era incomparável. Como ela podia se comportar assim? Por que ela não o colocava em pé de igualdade com ela? Por que ela o tratava como se ele fosse uma pessoa qualquer? Havia milhares de perguntas em sua cabeça para as quais ele não conseguia encontrar uma resposta. Lily, por sua vez, estava tentando provar que havia apenas uma dona nesta casa, e era ela. De que tipo de prioridade eles poderiam falar quando o marido dela nem sequer trabalhava e eles viviam do dinheiro que Tony lhes enviava? A indignação de Tony não tinha limites. Como ela podia se comportar assim? Por que ela não o colocava em pé de igualdade com ela? Por que ela o tratava como se ele fosse uma pessoa qualquer? Havia milhares de perguntas em sua cabeça para as quais ele não conseguia encontrar uma resposta. Lily, enquanto isso, estava tentando provar que havia apenas uma dona nesta casa, e era ela. De que tipo de prioridade ela poderia falar quando seu marido nem sequer trabalhava e eles viviam do dinheiro que Tony lhes enviava? Quando sua irmã tentava argumentar, ela simplesmente perdia a paciência. Ela lembrava Tony de Megera, como contada nos mitos antigos.
Ela se parecia um pouco com ela. Lily geralmente começava a gesticular e a pular para cima e para baixo quando começava a gritar. Seus cabelos ficavam em pé e ela parecia uma cobra. Uma visão aterrorizante, é claro, e Tony não era o tipo de homem que gostava de escândalos. Sim, ele certamente queria ser ouvido e trazer a verdade para Lily. Mas ela negava, não levava suas palavras a sério. E quando ele apresentava um argumento convincente, ela simplesmente o fazia rir. Ele agradeceu a Deus pelo fato de que nem Harry nem seus filhos estavam na casa. Se seus sobrinhos estivessem por perto o tempo todo, ele não teria sido capaz de falar com a irmã daquela maneira. Ele nunca havia entendido aqueles pais que se escandalizavam na frente dos filhos. Afinal de contas, uma criança deve crescer com amor e compreensão. E se os pais discutiam constantemente, ou pior, brigavam, os filhos começavam a considerar isso uma norma. Tony começou a suspeitar que naquela casa ninguém demonstrava respeito, muito menos amor, pela mãe. No começo, os netos ficavam felizes, mas depois pulavam em sua garganta, pedindo dinheiro e presentes. O tempo foi passando e Lily ainda não conseguia se acalmar. O que mais a irritava era o fato de Tony estar ali com uma cara de pedra. Ela não conseguia entender por que ele estava tão calmo. A mente do homem era apenas uma brisa a essa altura. Ele parou de ouvir as palavras da irmã, pois a maioria delas não passava das bobagens e insinuações habituais de egocentrismo. O que mais o estressava era o fato de que não havia mãe em casa. Para ser mais preciso, ele tinha a certeza de que Angélica nunca aparecia em casa. Ele se perguntava por que Lily tentava evitar o assunto da mãe. Toda vez que Tony tocava no assunto, era como se algum demônio despertasse em Lily, tentando culpar o homem por algumas situações ridículas. Ela só estava esperando que a irmã desabafasse. Já devia estar demorando um pouco. Ela deveria ficar sem energia, ou vocabulário, de qualquer forma. Ela vinha culpando Tony por muitas coisas ultimamente, mais cedo ou mais tarde, os motivos de seu descontentamento acabariam, ela pararia de falar e poderia ouvir o irmão. Bem, pelo menos era isso que ele pensava, e meia hora depois, Lily ficou em silêncio e se apoiou com as duas mãos na mesa da cozinha. Ela estava toda roxa, obviamente tomada pela raiva. Tony percebeu que ela estava com raiva porque ele havia chegado sem avisar e a pegou desprevenida. "É isso? Posso falar agora?" perguntou Tony em um tom calmo. "Vá em frente, diga o que quiser e saia. Não quero que as crianças o vejam aqui. Certamente é interessante o fato de eu não poder ver meus sobrinhos e sobrinhas. Mas, ainda assim, vim por um único motivo. Não vejo nem tenho notícias de minha mãe há muito tempo. Sei que ela não está em casa agora. Você é muito inteligente. Sim, você tem razão. Você só precisa avisá-la que está chegando. Ela não sabia, então foi visitá-la na casa de uma amiga. Olhe, eu soube ontem e anteontem. Pedi que você me ligasse quando a mamãe chegasse em casa. Você não ligou. Na verdade, você parou de pegar o telefone. O que eu deveria pensar? Você deveria pensar que estou muito ocupado. Tenho a casa inteira, os filhos e o marido. Estou tentando sobreviver com o pouco dinheiro que você me envia. Eu lhe envio dinheiro para que a mamãe não precise de nada. E vamos ser honestos, é muito dinheiro. Eu não ia patrocinar você e sua família. Esse é o trabalho de seu marido. Sim, eu sei que foi cortado. Mas isso não é motivo para desistir. Ele sabe que tem 2 filhos que precisam de comida e roupas o tempo todo. Cabe a ele cuidar deles, não a mim. Bem, não vamos nos distrair. Vou para o meu quarto esperar a volta da minha mãe. Você não precisa esperar por ela. Naquele momento, o rosto de Lily estava confuso. Tony percebeu imediatamente que a havia pegado desprevenida. Então, algo havia acontecido. Ele precisava descobrir, mas sua irmã estava resistindo. Lily disse que a mãe estava cansada de ficar em casa e tinha ido visitar uma amiga em Dallas. A viagem foi de mais de 160 quilômetros. Angélica era uma pessoa idosa. É claro que, de acordo com sua irmã, a viagem não poderia ser feita em um dia.
Mamãe ficará fora por 3 ou 4 dias. Portanto, você não precisa esperar por ela. Fique feliz por sua mãe ter finalmente saído do confinamento e aproveite a vida. Para ser sincero, estávamos um pouco cansados, então não me importei com essa viagem. É estranho, decisões espontâneas como essa. Isso não parece nem um pouco com a mamãe. Então, quem é essa amiga que você deixou para trás? Sim, qual é o nome dela? Ah, sim. Lucy. Tia Tônia. Não entendo, ela foi para o cemitério por 5 dias? Você é estúpido? Que cemitério? O cemitério de sempre, Lily. Ela enterrou a tia Tônia há 3 anos. Onde você deixou sua mãe ir? Oh, então eu estava errada. Os olhos de Lily se moviam para frente e para trás. Lily, admita, o que há de errado com a mamãe? Sim, estou lhe dizendo, nada. Ela foi para a casa de uma amiga. Quantas vezes tenho que lhe dizer? Mas eu devo ter entendido o nome errado. Talvez ela tenha dito que estava indo para o túmulo da Lucy com a amiga, mas eu não percebi. E o celular dela? Não há nada de errado com o celular dela. Acabamos de nos falar há 3 horas. Liu, você não acha estranho ter falado com ela há 3 horas e eu não poder ligar para ela por 3 dias? O que é estranho é que o seu celular seja tão ruim. Você já tentou ligar para a linha direta da empresa de telefonia móvel? Talvez ela tenha algum tipo de triagem de chamadas? Às vezes, as empresas ativam serviços dos quais você nunca ouviu falar. Eu uso uma conta online. Não tenho nenhum serviço. A irmã não conseguia encontrar palavras para dizer a ele. Ela apenas esticou os braços e encolheu os ombros. Ficaram em silêncio por alguns minutos, e depois disso, Lily foi para a varanda fumar. Tony decidiu esperar por ela em casa, observando-a pela janela. Lily, no entanto, não tinha pressa em voltar para a rua. Depois de terminar o primeiro cigarro, ela acendeu o segundo imediatamente. Seus olhos estavam fixos na distância, como se estivessem em um vazio. Os movimentos quase imperceptíveis de seus lábios diziam que ela estava preocupada, ensaiando outra birra. Tony se cansou de esperar e foi até ela. Sua irmã nem se virou, ainda fumando e murmurando algo para si mesma. Ela nem percebeu que havia mais alguém no pátio. O jovem se aproximou dela e colocou a mão em seu ombro. Ela se assustou com a surpresa. Parecia assustada, engasgando com a fumaça do cigarro, tossindo, com lágrimas caindo dos olhos. Sim, não eram as lágrimas que Tony esperava. Lily, só peço uma coisa a você. Por favor, diga-me a verdade. Onde está a mamãe? A mulher deu uma tragada profunda, inalou a fumaça e a soltou novamente. Suas sobrancelhas estavam unidas, era evidente que ela estava tentando pensar em uma resposta. Lily não estava preparada para esse desenvolvimento. Era evidente que ela estava escondendo algo. Depois de um momento, seu rosto mudou radicalmente. De pensativo e tenso, ele se tornou doloroso. Ela pegou a mão do irmão e, com uma voz cheia de tristeza, disse ao Tony: eu sei o quanto você ama a mamãe. Mas algo terrível aconteceu. Eu não queria lhe contar para que você não ficasse nervoso. Tenho certeza de que podemos resolver as coisas o mais rápido possível. Lily, por favor, nada de preliminares. Apenas conte as coisas como elas são. Veja, minha mãe saiu de casa há 3 dias para ir à loja e desapareceu. E daí? E você não disse nada o tempo todo? Por que não me contou nada? Como pode estar tão calmo quando sua mãe não está em lugar nenhum? Nós nem sabemos se ela está saudável ou não. Ela não tem 18 anos quando poderia estar fora de casa e na casa de um amigo. Tony, a pior coisa nessa situação é o pânico. Não vamos exagerar. Eu lhe garanto que você pode voltar para Washington com tranquilidade. Quando o trem chegar à sua estação, mamãe já estará em casa. Como posso ir embora? Você acabou de me dizer que a mamãe está desaparecida e quer que eu tenha sangue frio? Está louco? Certo, o que a polícia disse? Ok, eu não fui à polícia.
Como assim, você não foi à polícia? Literalmente, Tony. Você não sabe que só é preciso ir à polícia 3 dias após o desaparecimento de uma pessoa? Eu sei disso, mas geralmente não é para crianças e idosos. Então você está dizendo que ficou sentado sem fazer nada todo esse tempo? Em parte, você está certo. Eu estava indo à polícia hoje para registrar uma queixa. Mas você arruinou esses planos com sua visita surpresa e um monte de alegações infundadas. Tony ficou chocado com tudo o que sua irmã havia dito. Como seu pai pôde desaparecer e você nem sequer coçou a cabeça? De onde Lily tirou tanta indiferença? Enquanto isso, a garota se levantou e falou sobre como havia começado a notar o comportamento estranho de sua mãe ultimamente. Ela queria observá-la por um tempo para que pudesse marcar uma consulta com o médico e descrever todos os sintomas. Ela esperava que o médico prescrevesse um tratamento que trouxesse sua mãe de volta à razão. O homem não entendia do que a irmã estava falando, pois a última vez que havia falado com a mãe foi há poucos dias. Ele não havia notado nenhum comportamento estranho por parte dela. A conversa deles também foi amena, interessante. Tony tinha certeza de que Lily estava inventando tudo. Ela achava que, se apresentasse a mãe do irmão sob uma luz ruim, o amor dele diminuiria e ele deixaria de se importar com ela. Mas isso era impossível, porque ela estava mentindo. Tony sabia disso, mas não tinha como provar. Quando Lily percebeu que seu irmão não era afetado por seus discursos ensaiados, ela decidiu agir. Em um determinado momento, ela começou a chorar, caiu de joelhos no chão e começou a gritar. Você realmente acha que eu não me importo com ela? Não me importo com ela. Eu me apego a ela com todas as minhas forças. Meus filhos amam muito a avó deles. Não quero aborrecê-los, por isso estou agindo assim. Estou tentando me acalmar, e estou tentando acalmá-los. Você sabe que não há espaço para pânico, certo? Ele não pode se sobrepor à razão. Temos de confiar que ela está bem. Sabe, eu pensei que tinha ido ao cemitério do pai dela. Eu ia ao túmulo dela todos os dias, esperando vê-la lá. Mas ela não estava lá. Acho que ela está ficando louca. Você tem ideia de como é doloroso perder alguém que amamos a vida inteira? Acho que a morte do pai dela a afetou muito. Sim, e vamos lembrar que a mãe dela tinha esquizofrenia. O que significa que nossa mãe é propensa a isso. Pessoas com essa condição deveriam ser institucionalizadas, não viver na mesma casa que crianças. Você percebe o perigo que ela representa para todos nós? Lily, não entendo o que está acontecendo aqui. Digamos que esteja dizendo a verdade. Bem, então me explique por que nunca me contou nada. Você sempre me disse que estava tudo bem. Eu falava com minha mãe ao telefone todos os dias, ela não parecia louca. Não tinha pensamentos confusos, nem alucinações. Sua memória estava boa. Ela era sã o tempo todo. Quero dizer, se você notou algo estranho nela, deveria ter me contado. Não, não contei. Eu queria ficar de olho nela, não podemos pegar alguém que é natural e negar sua doença. Eu queria esperar o pico, a exacerbação, para poder chamar os paramédicos e pedir que eles mesmos dessem uma olhada. Que paramédicos? Acho que você está mentindo para mim. Você colocou sua mãe em uma casa de repouso e está tentando esconder isso de mim? Você é o quê? Como pode pensar isso de mim? Ela é minha mãe, e eu a amo muito. Estou preocupado com ela, e é por isso que comecei a suspeitar que ela começou a desenvolver algum tipo de doença psiquiátrica, e Tony não tinha energia para ouvir mais nenhuma bobagem. Olhando para os olhos lacrimejantes de sua irmã, ele se virou e entrou em casa. Pegou sua mala e se dirigiu ao seu quarto no primeiro andar. Ele se deu conta de que ficaria aqui por muito tempo. Depois de organizar suas coisas nas prateleiras do guarda-roupa, o homem se sentou na cama, pegou o telefone e começou a pensar para onde ligar primeiro. Tony decidiu que a primeira coisa a fazer era ir à polícia. Ele tomou um banho rápido, trocou de roupa e se dirigiu a um estacionamento próximo. Depois de escolher um carro, ele dirigiu até a delegacia de polícia mais próxima.
Na entrada, foi recebido pelo policial de plantão, que lhe perguntou o motivo de sua visita. Tony descreveu a situação em detalhes, dizendo que sua mãe havia desaparecido de casa há 3 dias. Ele trouxe uma foto e descreveu alguns sinais vívidos pelos quais ela era facilmente reconhecível. O policial de plantão tomou o depoimento de Tony e disse para ele ir para casa, não se preocupar, que a polícia faria tudo o que pudesse por ele. Ele queria acreditar nisso, mas sabia muito bem como os policiais trabalhavam. A última coisa que os deixava felizes era ter que colocar toda a sua vontade em seus punhos, colocar todas as suas energias para encontrar um homem com o qual não se importavam. Entretanto, não havia mais nada que Tony pudesse fazer. Ele saiu da delegacia e se dirigiu ao seu carro. Quando pegou o volante, não sabia para onde estava indo. Ninguém estava esperando por ele em casa, ou melhor, sua irmã estava esperando por ele com uma nova ração de reclamações. Então, ele decidiu ficar no carro e ligar para todos os hospitais e necrotérios. Ele discou os números um após o outro, perguntou se haviam recebido uma mulher, disse seu nome, descreveu sua aparência. Mas todos disseram que nenhum paciente com aquela descrição havia sido admitido nos 3 dias seguintes. Então, ele tinha apenas um número de telefone para o qual poderia ligar. Era o telefone do necrotério. Suas mãos tremiam, seu coração e seu cérebro negavam que tal cenário fosse possível. Mesmo assim, Tony apertou o botão de chamada. Quando a ligação foi atendida, ele descreveu sua mãe com a voz trêmula para que o funcionário pudesse responder se tal pessoa havia sido admitida. Para sua alegria, a resposta foi negativa. Tony exalou, mas o tremor em suas mãos não podia ser aliviado. Mais do que qualquer outra coisa no mundo, ele queria ficar bêbado. Mas ficar embriagado só atrapalharia sua suposta pesquisa. Ele sentia uma dor tão intensa e insuportável que não sabia a quem recorrer. Ele realmente não tinha um membro da família ao seu lado, a quem pudesse descrever toda a dor que sentia em seu coração. Essa pessoa era sua mãe, não havia mais ninguém em quem ele pudesse confiar. Quando escureceu, ele foi para casa. Depois de estacionar o carro, ele ficou parado na frente da entrada por um longo tempo. Tony não queria entrar, pois havia pessoas que estavam descontentes com ele, que não entendiam e que, afinal, não estavam fazendo nada a respeito. Ele notou que não havia luzes acesas em nenhum lugar da casa. Era uma boa desculpa para entrar sorrateiramente em seu quarto sem ser visto. Quando ele abriu a porta, não viu nenhum par de sapatos no corredor. Aparentemente, Lily e sua família tinham ido a algum lugar ou estavam de visita. Tony ficou feliz com essa reviravolta nos acontecimentos. Por mais que amasse seus sobrinhos, não podia deixar que eles o vissem assim. Os meninos sempre se lembraram do tio Tony como um homem gentil e alegre. Mas agora havia um traço de tristeza em seu rosto. Ele não tinha vontade de se divertir, de socializar. Ele não tinha vontade de viver. Sem sua mãe, ele não via sentido em sua existência. Ele percebeu que talvez fosse algum tipo de apego doloroso ao homem, mas não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. O dia tinha sido difícil, portanto, quando Tony chegou ao seu quarto, foi direto para a cama. Uma boa noite de sono e descanso era vital para ele. Ele estava exausto ao ponto de ficar exausto, mas, apesar disso, não conseguia dormir. Durante horas, ele tentou ficar em uma posição confortável, para limpar a mente de pensamentos ruins, mas nada adiantou. Tarde da noite, ele ouviu a família de Lily chegar em casa. Eles agiam como se não houvesse ninguém em casa, faziam barulho, gritavam, batiam nas portas. Era estranho, porque eles deveriam ter notado os sapatos dela na soleira da porta e presumido que ela já estava dormindo. Mas ninguém se importava. O ressentimento consumiu Tony. Ele lamentava que as pessoas mais próximas a ele agissem como se nada tivesse acontecido. Ele tentou pensar em 1000 motivos pelos quais merecia ser tratado dessa forma. Em algum momento, seu corpo lhe disse que não aguentava mais, e Tony caiu em um sono profundo. Quando acordou, achou que estava na hora do almoço. No entanto, o relógio marcava 8 horas da manhã. A primeira coisa que ele fez foi pegar o telefone para ver se alguém havia ligado para ele. No entanto, não havia nenhuma notificação. O homem foi tomar um banho e, depois disso, vestiu-se e saiu de casa.
Ele parou na primeira cafeteria que encontrou para tomar café da manhã. Durante a refeição, ele pensou sobre o próximo plano de ação. Embora já tivessem se passado 4 dias desde o desaparecimento de sua mãe, ele precisava agir rapidamente. Naquele momento, ele se arrependeu de sua falta de habilidades de detetive, pois não sabia por onde começar. Depois do café da manhã, ele decidiu dar uma volta pelos lugares favoritos de sua mãe, na esperança de encontrá-la lá. Ele visitou vários parques, caminhando não apenas pelas vielas principais, mas também pelas vielas laterais que atravessavam os bosques. Ele contemplou a densa vegetação. Tony imaginou que sua mãe poderia ter andado por aqui e que, em algum momento, ela poderia ter ficado doente e caído nos arbustos. Esses becos não eram muito movimentados, então ela poderia não ter sido vista. Mas os parques estavam limpos. Então, ela decidiu mostrar a foto aos transeuntes para que eles pudessem identificar se ela estava aqui ou não. Para sua consternação, todos diziam a mesma coisa, que nunca tinham visto uma mulher como ela aqui. Tony ainda tinha alguns lugares onde a mãe poderia ter estado. Mais precisamente, lugares onde sua mãe poderia ter estado. Angélica sempre foi uma mulher bem arrumada, cuidava de sua aparência, e ia a profissionais para se manter sempre bonita. Em toda a sua vida, Tony só se lembra de um mês em que sua mãe exagerou na aparência. Foi exatamente no mês seguinte à morte de seu pai. Ela temia que nunca mais voltasse a ser o que era. No entanto, um mês depois, ela marcou outra consulta com seu cabeleireiro favorito, que renovou seu cabelo. O próximo passo foi uma manicure. O jovem ficou encantado quando sua mãe começou a se cuidar novamente, e então ocorreu a Tony que Angélica poderia ter ido a um salão de beleza 4 dias atrás. Quando chegou ao endereço certo, ele encontrou a professora que normalmente fazia o cabelo dela e fez algumas perguntas. Infelizmente, a mulher disse que não via sua mãe há 2 semanas. Então, ela foi até a casa da manicure. Ela sabia seu endereço porque havia levado sua mãe à manicure muitas vezes. Lá, ele conseguiu encontrar a mulher perto da entrada. Ela o reconheceu imediatamente e perguntou como Angélica estava. Naquele momento, Tony percebeu que ela também não tinha visto sua mãe. Mesmo assim, ela descreveu a situação para ele e pediu ao capataz que a avisasse se soubesse de algo. Quando Tony entrou no carro, ele estava arrasado. Sentia-se como se alguém tivesse arrancado seu coração, não conseguia explicar a dor excruciante de outra forma. Seus nervos cederam e lágrimas amargas brotaram em seus olhos. No início, ele tentou chorar em silêncio, mas a cada minuto que passava, os soluços saíam mais e mais de sua garganta. Ela não conseguia mais se conter. O que estava acontecendo com ela era chamado de verdadeira histeria. Ele nunca havia estado em uma situação tão desesperadora. Ele se sentia em um limbo, pois não sabia onde sua mãe estava ou o que havia acontecido com ela. Depois de 20 minutos, ele se acalmou e decidiu ir à delegacia de polícia. Quando entrou, viu outro policial de plantão. Ele explicou que havia apresentado uma queixa ontem, mas o policial lhe disse secamente que estavam investigando o caso. O policial de plantão tentou lhe dizer que os casos das pessoas não podem ser resolvidos em 2 dias. A velocidade da investigação depende dos fatos à medida que eles vêm à tona. Mas, no momento, ainda não se sabia nada. Para a surpresa de Tony, ele ficou sabendo que sua irmã e a família dela ainda não haviam sido chamadas para interrogatório. Ele ficou indignado com a inação da polícia, mas não podia apelar para uma autoridade superior, pois havia passado pouco tempo. Antes de voltar para casa, o homem decidiu dar uma volta pelos lugares que ele e sua mãe costumavam frequentar quando ele era jovem. Eles gostavam muito do cantinho da vida no Parque Central. Eles sempre compravam comida especial para os animais na entrada. Na maioria das vezes, ficavam na lagoa onde nadavam cisnes, patos e tartarugas. Esse também era o caso dessa vez. Quando Tony entrou no canto da sala, foi direto para a lagoa. Lá, ele se sentou em um banco e começou a alimentar os pássaros. As tartarugas não se interessaram por sua comida, pois eram principalmente vegetais. Ele não conseguia tirar os olhos da família de cisnes, que incluía um macho, uma fêmea e uma ninhada de filhotes. Ele tentou contá-los várias vezes, mas perdeu a conta. O homem decidiu tentar a sorte mais uma vez,
pegou o celular e discou o número da mãe. Ele não sabia se ela não atenderia, mas sentiu que era seu dever ligar até que toda a situação fosse esclarecida. Ele fez isso, mas no final da linha foi informado de que estava fora de alcance. Ele sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos e um nó na garganta de proporções inimagináveis. Havia crianças e seus pais correndo de um lado para o outro, e Tony não pôde deixar de pensar em todas as vezes que eles passaram os fins de semana em família nesse santuário de vida selvagem. Mais do que tudo, ele queria voltar àquela época, quando a infância era despreocupada e mamãe e papai estavam lá para ele. Ele nunca havia imaginado que ele e a irmã seguiriam caminhos diferentes, que o relacionamento deles se desfaria. Ele tinha certeza de que ele e Lily estariam de mãos dadas pelo resto de suas vidas. Mas um ciúme e um interesse próprio impensáveis haviam tomado conta de sua irmã. Para ele, parecia que seus caminhos jamais se cruzariam novamente. Quando ele chegou em casa, foi recebido na porta por Lily e Harry. Pela expressão de seus rostos, ficou claro que eles não estavam felizes. Mentalmente, ele começou a analisar os motivos que poderiam tê-los colocado naquele estado. Ei, mano. Oi, pessoal, como vocês estão? Perguntou Tony com um sorriso triste. Graças a você, não muito bem. O que eu fiz de novo? Não está entendendo? Harry começou a falar em um tom agudo. Não estou entendendo. Não estive em casa o dia todo. Não consigo nem imaginar o que aconteceu aqui. Tony, Lily começou a conversa com um olhar sério no rosto. Eu soube que você fez uma reclamação. Ontem mesmo eu estava lhe dizendo que não queria que as crianças soubessem o que estava acontecendo. E parece que você está fazendo isso por maldade. Você pode explicar o que aconteceu? Fomos chamados para interrogatório sobre sua declaração. Tony, não apenas Harry e eu, mas nossos pobres filhos. Você tem ideia do que eles estão passando? É muito estresse. Não sei como confortá-los agora. Por que você é tão egoísta? Por que não pode deixar as coisas como estão? Não fazer nada? Essa é sua saída para isso? Sim, Tony. A melhor coisa que podemos fazer é sentar e esperar. Tenho certeza de que mamãe voltará logo. Ela sempre teve nossos números de telefone em sua bolsa. Acho que quando ela recuperar a consciência pedirá a um transeunte para nos ligar. O que o faz pensar que ela não está em si? Bem, de que outra forma explicar o fato de ela ter se levantado e saído de casa? É uma indicação clara de que algo estranho está acontecendo na cabeça dela. É o que eu tenho lhe dito. Você não mora conosco, não vê nada disso. Lily, eu acharia que você está certa se eu não tivesse falado com minha mãe durante todo esse ano. Mas eu liguei para ela todos os dias. Fiquei de olho em suas expressões faciais. Suas emoções eram claras. Seus olhos estavam claros. Conversamos por horas e nenhuma vez a vi ter qualquer um dos ataques de que você está falando. Acho que você está imaginando isso. Para ser sincero, acho que você só se cansou de sua mãe e estava procurando uma desculpa para se livrar dela. Como ousa dizer isso? Quem você acha que eu sou? Abri mão de tudo, me mudei para a casa dela, mudei as crianças para outra escola para facilitar a ida delas à escola, e você diz uma bobagem dessas. Nunca falei mal de nenhum dos meus parentes, muito menos da minha própria mãe. O tempo que você passou conversando foi uma gota no oceano. Você não a viu em sua vida normal, de manhã, antes de dormir, na hora do almoço. Tony, ela ficava completamente louca. Ela não saía do quarto, gritava com meus filhos quando eles queriam vê-la. Isso não é normal. A única coisa normal, na opinião de Tony, era a atitude de sua irmã em relação à mãe deles. O fato de Lily não sentir nenhuma gratidão por Angélica, que havia se esforçado tanto para criar seus filhos. A mãe estava sempre disposta a se esforçar para garantir que a filha e o filho tivessem tudo o que desejassem. Para que as crianças sentissem constantemente o amor dos pais, foi decidido que Angélica seria uma dona de casa e o pai seria o provedor. Tony sempre gostou desse arranjo, sonhando que, quando tivesse uma família, sua esposa também não trabalharia. A discussão com Lily e Harry se estendeu por mais 1h30.
O tempo todo eles atacavam Tony com acusações, tentando provar a ele que Angélica havia enlouquecido. Tony não queria acreditar em nada daquilo. Era impossível interromper essas pessoas. Eles literalmente o encurralaram, colocando-o sob extrema pressão psicológica. Quando Harry começou a falar que Angélica estava se tornando perigosa, nervosa e irritada, Tony queria muito bater nele. O jovem mal conseguia se conter. Ele percebeu que, se levantasse a mão, Lily chamaria a polícia para seu irmão, embora Harry tivesse o que merecia. Em algum momento, o homem se deu conta de que não conseguiria ter uma conversa adequada com aquelas pessoas, pois elas se recusavam a ouvi-lo ou a escutá-lo de qualquer forma. Ele só precisava enfrentar a tempestade, pois em algum momento sua irmã se cansaria de ser escandalizada. Ele foi até o chão e se sentou em uma sacola que estava lá. Havia um olhar de surpresa nos rostos de Lily e Harry, eles esperavam qualquer coisa do homem, mas não essa calma de pedra. O segredo do estado de Tony era simples, ele estava simplesmente cansado, não tinha energia para mais nada. O homem percebeu que era inútil ficar naquela casa. Embora ele tivesse todo o direito de viver ali, eles não lhe dariam paz. Todos os dias havia birras e escândalos. As vozes de sua irmã e de seu marido ecoavam fracamente em seus ouvidos enquanto sua cabeça se enchia de outros pensamentos. Ela precisava sair daqui, mas ainda não havia decidido para onde exatamente iria. Para Tony, parecia uma boa ideia se instalar em um hotel. Mas havia um problema, ele não sabia quanto tempo teria que ficar em Chicago. O telefone estava mudo, sua mãe ainda não o atendia, ou melhor, estava fora de alcance. A busca estava se arrastando, ele não tinha notícias da polícia. Voltar ao trabalho era uma ideia estúpida. Por causa de suas preocupações constantes, Tony não conseguia se concentrar, seu trabalho era monótono e exigia muita atenção. Para voltar ao trabalho, Tony decidiu marcar uma consulta com um psiquiatra amanhã. Esse médico deve ajudá-lo a acalmar seu alto nível de ansiedade, além de restaurar seu sono normal e profundo, pois ultimamente ele era frequentemente atormentado pela insônia, o que o deixava sem energia durante todo o dia. Lily, olhe para o seu irmão, disse Harry, apontando para Tony com as mãos. Você não o reconhece? Ele é igualzinho à sua mãe. Lily. Ele é tão louco quanto ela. Nós lhe damos argumentos lógicos, veja só. Ele nem sequer os ouve. Ele está em seu próprio mundo. É por isso que ele quer tanto encontrá-la, porque aparentemente ela é a única que o entende. Um louco sempre apoiará um louco. Você e eu gastamos tanta energia com ele, e tudo foi em vão. Sim, minha querida. Você provavelmente tem razão. Olhe para aqueles olhos loucos dele. Estamos até falando sobre ele agora, e ele nem consegue nos ouvir. Eu me pergunto o que há de errado com ele agora. Talvez ele pense que tem 8 anos de idade e está em uma caixa de areia e é por isso que ele se sentou no chão aqui? É horrível. Deus, eu sou a única normal em toda a família. Querida, concordo totalmente com você. Você é a única pessoa sã em sua família. Sua mãe, seu irmão. Sim, e vamos ser honestos, seu pai não está muito atrás deles. Sabe, ele também tinha um pouco de humor, odeio admitir, mas notei algumas coisas estranhas nele nos últimos anos de sua vida. Sim, bem, veja, esses genes quebrados passaram de mim para meu querido irmão. Sabe, já ouvi dizer que pessoas loucas devem ficar quietas, falar em um tom de voz firme e calmo. Dizem que se você gritar com elas, elas podem atacá-lo. Então, querida, vamos ficar um pouco mais quietos, ou nunca saberemos o que nos atingiu. Deus não permita que aquele guarda-roupa de meio metro caia sobre nós e nos morda. Aí teremos que tomar vacina contra a raiva. Isso é tudo, disse Tony calmamente, levantando a cabeça para seus companheiros. Vocês já falaram, posso falar agora? Os rostos de Lily e Harry mudaram em um segundo quando eles perceberam que Tony estava consciente, tinha ouvido e entendido. Os dois cruzaram os braços sobre o peito, mostrando a ele que estavam dispostos a ouvir. Ok, vocês são os únicos com genes quebrados aqui. Lily, você sabe que eu não vou dizer nada sobre seu marido, já que ele é um estranho em nossa família. Mas eu realmente não entendo como você pode estar tão chateada com sua família,
com seu passado. Durante toda a sua vida, você foi envolvida pelo amor de seus pais, pelo carinho, eles não lhe negaram nada, pagaram pela sua educação, pelos seus desejos. E agora você está aí falando mal dos seus pais que lhe deram tudo. Acho que descobri o que realmente aconteceu. A mamãe provavelmente saiu de casa para ir à loja e nunca mais voltou. Algo deve ter acontecido com ela, ou não consigo explicar por que ela não está aqui. Você estava bem com isso, então não foi à polícia, não me contou. Era isso que você queria, porque queria essa casa só para você. Em um ano, você se cansou de dividi-la com sua mãe, que aparentemente lhe deu vários conselhos sobre a manutenção da casa, os quais, pelo que vejo, você ignorou. Sim. 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 Sim, Tony. Você acertou. Sim, estou cansado de viver com minha mãe, cuidar dela, tratar de suas doenças. Quero viver minha própria vida. Tenho um marido, filhos, tenho de viver para eles. Por eles. É pedir demais? Não. E se mamãe saiu de casa, foi porque quis. Se ela estivesse em seu juízo perfeito, ela voltaria. Como está, Harry e eu já lhe dissemos muitas vezes que ela está fora de si. Ela está correndo grande perigo. Acho que eles a encontrarão e a colocarão em um hospital psiquiátrico. Tony, você sabe que esse é o único lugar que pode lhe dar ajuda competente. Não posso fazer isso. Jesus, você é um demônio em carne e osso. Por que não me disse isso? Eu teria ido lá em um piscar de olhos. Eu a teria encontrado rapidamente, mas agora onde posso encontrá-la? Você pode me dizer? Mesmo que ela esteja louca, como você diz, ela está em perigo duplo. Lily. E se ela estiver morta? Você já pensou nisso? É claro que pensei nisso. Se ela estiver morta, isso também é bom. É um grande peso que tiramos de nossos ombros. Não precisamos mais carregá-la. Você não precisa atender a todos os seus caprichos. Que caprichos? Do que você está falando? Então você acha que nossa mãe merece morrer porque você está tendo dificuldades com ela? E o que eu não entendo é que, se ela era tão difícil para você, por que não me contou? Lily, nesse caso, eu teria ido até ela e, se ela não quisesse, eu teria contratado cuidadores 24 horas por dia que fariam um rodízio entre elas. Ainda não lhe disse como isso é difícil para mim, porque não quero sair desta casa. O que importa se você sai ou não sai? Você tem sua própria casa onde morava antes. Você poderia simplesmente voltar para lá e pronto. Não quero mais morar em nossa casa de 2 quartos com nós 4. Este é exatamente o nosso lugar. Somos espaçosos e confortáveis. O mais lógico seria colocar minha mãe no quarto de 2 cômodos e ter uma enfermeira para cuidar dela. Mas tenho certeza de que você nunca concordaria com isso. É claro que eu não concordaria. A mamãe está acostumada a viver nesta casa, é o lar dela. Nosso pai a construiu. Ele a construiu para todos. E você decidiu discretamente tirá-la de nós. E de quem? Da minha própria mãe. Por que ela tem que se mudar para o seu quarto de 2 cômodos? Você não gosta de morar lá? Então você deveria ter comprado um apartamento maior ou uma casa. Com que dinheiro? Você sabe muito bem qual é a nossa situação financeira. O papai morreu, a mamãe não precisa mais de uma casa tão grande. Bem, isso não é tão importante. Para ter dinheiro, querida irmã, você precisa trabalhar. Sinceramente, estou chocada. Não entendo o que se passa em sua cabeça. Por que você é tão egoísta e gananciosa? Você se envolveu com aquele seu Harry e se tornou um monstro. Tenho vergonha de ser seu parente. E lembre-se, Lily, se algo acontecer com sua mãe, isso ficará em sua consciência. Naquele momento, Tony entrou em pânico, empurrou Lily e Harry para longe e foi para seu quarto. Fechando a porta atrás de si, ele se sentou na cama. Ele estava satisfeito por ter contado a ela tudo o que pensava.
Ele percebeu que Lily não levaria a sério nenhuma de suas palavras enquanto seu marido Harry estivesse por perto. Por alguma razão, ele tinha uma influência muito forte sobre a mulher. Agora Tony tinha certeza de que, quando Lily pedia que ele lhe enviasse dinheiro, não era um desejo dela, mas de Harry. Seu marido não gostava nem um pouco de trabalhar. Em seus curtos 27 anos, ele havia mudado cerca de 10 especialidades. Em todos os empregos, ele permaneceu por mais de 3 meses. Às vezes, ele tinha sorte e, depois de deixar o emprego anterior, encontrava um novo. E, às vezes, o intervalo entre a demissão e o emprego era de meio ano. Como eles iriam viver nessa casa sem o apoio de Tony? No inverno, a conta de serviços públicos chegava a mais de $5.000. Essa é uma quantia insuperável para uma família em que ninguém trabalha. Depois de tudo o que aconteceu, Tony não iria ajudar financeiramente a família de sua irmã. Isso só prova uma coisa, em que a dívida de serviços públicos só aumentaria a cada mês. Naquele momento, o homem sentiu pena de sua irmã. Afinal de contas, ele realmente a conhecia. Como ela havia se tornado depois do casamento, era difícil até mesmo chamá-la de ser humano. Ela não tinha mais gratidão ou piedade, tinha se tornado uma verdadeira bruxa. Sua mãe sempre lhe ensinou a cuidar de sua aparência, o que Lily usou com sucesso durante a maior parte de sua vida, mas ultimamente ela havia estragado tudo e se tornado uma mulher comum e banal. Era uma pena, pois ela era muito bonita e ainda jovem. Foi assim, pensando profundamente, que Tony passou a hora e meia seguinte. Ele continuava exigindo ação. Percebeu que não poderia fazer isso para procurar sua mãe. Isso exigiria a força que o havia abandonado há quase uma semana. Ele esperava que a polícia assumisse o caso e entrasse em contato com ele assim que soubesse de alguma coisa. Os policiais certamente não esperavam nenhuma confiança nele, mas não havia nada a ser feito. Tony saiu da cama, foi até o guarda-roupa e tirou sua mala. Ele ficou olhando para ela por um longo tempo, incapaz de se decidir a começar a arrumá-la. Ele temia que, assim que saísse de Chicago, encontrassem sua mãe e agora ela teria que ser resgatada das garras de sua irmã maligna e ardilosa. E se os vizinhos começassem a cochichar depois que ele saísse? E se eles pensassem que sua mãe não se importava o suficiente para desistir de tudo? Como ele explicaria a todos eles a revelia que se importava, que tinha feito tudo o que podia? Tony começou abruptamente a balançar a cabeça de um lado para o outro, como se quisesse tirar esses pensamentos ruins da cabeça. Quando chegou a hora, o homem começou a arrumar a mala, colocando alternadamente camisas, blusas e calças. Quando a mala estava cheia, Tony a cobriu, olhou em volta do quarto mais uma vez, abotoou-a e se dirigiu para a saída. Tony não se sentia à vontade para descer as escadas porque os filhos de sua irmã estavam lá. Ele adorava seus sobrinhos e sobrinha, mas, por causa de sua mãe, não conseguia nem olhar para eles. Ele tentou não olhar em volta, caminhando com determinação em direção à porta. Quando saiu de casa, entrou em um carro compartilhado e dirigiu até onde seus olhos o levavam. Estava claro que era necessário ir para a estação de trem, mas Tony não conseguia suportar a ideia. Algo o estava puxando para trás. Ele deu várias voltas no carro e foi em direção à casa de seus pais. Mas, depois de cerca de 1 quilômetro, ele parou, voltou a si e deu meia volta novamente, para se afastar dali o mais rápido possível. Enquanto ele ainda não estava decidindo para onde ir, o tempo piorou. Pesadas nuvens negras pairavam sobre o céu claro e começou a chover forte. Além disso, o vento estava aumentando, tornando impossível dirigir nessas condições. Tony parou em um posto de gasolina. Ao entrar, começou a percorrer a loja de conveniência em busca de algum alimento que pudesse tirar sua fome. Não, ele não estava realmente com fome. Sempre que Tony estava nervoso, ele comia alguma coisa para aliviar o estresse. Esse era um problema que ele tinha desde criança. Sua mãe tentou combatê-lo, levou-o a psicólogos, mas nada adiantou. O homem se lembrou de como esse hábito era ruim para ele. Antes dos exames finais, Tony estava muito nervoso. De acordo com sua própria avaliação e a dos professores, ele estava perfeitamente preparado para se formar na escola e entrar no ensino médio. Mas isso não o salvou da ansiedade que o acompanhou durante todo o dia. Naquela época, Tony comia doces,
batatas fritas e bolos com frequência. Depois de 2 meses, ele percebeu que o elegante terno que seus pais haviam comprado para a formatura não lhe servia. O jovem subiu na balança e ficou de queixo caído. Em apenas 2 meses, ele havia engordado quase 20 quilogramas. Faltavam apenas 2 semanas para a formatura e, mesmo que ele realmente quisesse, não teria tempo para perder peso. Os pais viram que o filho estava muito chateado, não o repreenderam e, no dia seguinte, foram todos juntos comprar um terno novo. Isso acalmou um pouco o Tony. Depois desse incidente, quando esses transtornos acontecem com ele, ele imediatamente começa a praticar esportes. Isso o ajuda a queimar as calorias que consumiu durante o momento estressante. Graças ao esporte, embora pouco frequente, Tony sempre esteve em boa forma. No minimercado, o homem comprou batatas fritas, barras de chocolate, refrigerantes e alguns cachorros quentes. Ele não comeu tudo na lanchonete localizada no mesmo prédio, mas se dirigiu ao seu carro. Ele tinha certeza de que não conseguiria dar conta de tudo o que havia comprado, mas estava errado. Literalmente, 20 minutos depois, todas as sacolas estavam vazias. Seu estômago estava cheio, mas a fome causada pelo nervosismo não passava. Isso estava começando a irritar Tony. Em um determinado momento, ele ficou feliz com seu estado, pois tinha novas emoções. Durante toda a semana, ele esteve cheio de ansiedade, tristeza e saudade, mas agora também estava irritado. A chuva ainda estava caindo e ele não podia ir embora. Ele tinha que tirar um tempo para si mesmo. Tony notou que o carro estava estacionado sob um toldo. Naquele momento, ele decidiu que a melhor maneira de passar o tempo seria praticar esportes. O homem saiu, arregaçou as mangas e as calças e começou a fazer agachamentos. Depois de fazer 3 abordagens de 45 vezes, ele começou a fazer flexões. O asfalto molhado esfriou suas mãos, de modo que ele não conseguiu fazê-las por muito tempo. Para recuperar o juízo e esfriar as emoções, Tony saiu de debaixo do toldo e a chuva gelada caiu sobre ele. Gotas frias escorriam por todo o seu corpo, e o homem sentiu como se estivesse voltando a si lentamente. Sua mente estava clareando, seus pensamentos estavam ficando mais claros. Finalmente, ele percebeu que não havia nada que pudesse mudar. A única solução real era ir até a estação de trem para comprar uma passagem para Washington e voltar à sua antiga vida. Ele continuou de pé até ficar encharcado. As pessoas o olhavam das janelas do minimercado. Elas se perguntavam quem era aquele louco que estava tão feliz com a chuva. Ele não se importava com as pessoas ao seu redor. Se qualquer ação estúpida o ajudasse a voltar à vida, ele a faria. Quando os calafrios começaram a atingir todo o seu corpo, Tony foi até o porta-malas do carro. Abrindo-o, ele começou a procurar roupas secas na mala que agora usaria. Imediatamente percebeu que entrar no carro com roupas molhadas era uma ideia estúpida, então começou a se despir do lado de fora. Alguns dos espectadores se aproximaram das janelas, sem se envergonharem de seu interesse excessivo. Depois de ficar só de cueca, ele subiu no banco de trás do carro. Lá, vestido com roupas quentes e secas, ele percebeu que havia cometido um grande erro. Ele não tinha guarda-chuva, o que significava que teria de sair pela porta traseira e sentar-se no banco da frente. Ele não queria se molhar novamente, então começou a atravessar a cabine até o assento do motorista. Era difícil fazer isso, pois Tony tinha 190 centímetros de altura. Suas longas pernas tinham de ser levantadas o mais alto possível sem os sapatos sujos. Assim que conseguiu, ele colocou as chaves na ignição, ligou o carro e foi para a estação de trem. Deixando o carro no estacionamento da estação de trem, Tony pegou sua mala e foi para a bilheteria. Ele realmente queria ter uma boa noite de sono, então decidiu comprar logo um compartimento para não ter nenhum companheiro de viagem mais tarde. O trem era rápido, a viagem levaria 16 horas. Tempo de sobra para descansar. O trem chegou em 2 horas e meia. Durante esse tempo, Tony teve tempo de fazer compras, comprar comida para a viagem, um livro, um caderno e uma caneta. Para manter contato, ele foi a uma loja de celulares e comprou um powerbank. Quando voltou à estação, faltavam 15 minutos para a chegada do trem. Tony estava muito feliz por ter conseguido ficar absorto durante aquelas 2 horas e não ter tido tempo extra para pensar em seus problemas.
Quando entrou no compartimento, a primeira coisa que o homem fez foi comer seu jantar. Era difícil chamar isso de jantar. Ele preparou um café 3 em 1, pegou 3 bolos com batatas, que comprou no supermercado, e colocou salsichas por cima. Acabou se tornando uma espécie de sanduíche. Depois de comer, Tony tomou imediatamente um comprimido para dormir, que comprou na farmácia em frente à estação de trem. O medicamento teve uma ação muito leve, o corpo de Tony enfraqueceu gradualmente, suas pálpebras ficaram mais pesadas, e ele ficou cada vez mais confuso e não conseguia se concentrar por muito tempo. Ele mesmo não percebeu quando adormeceu e ele dormiu profundamente, acordando somente às 10 horas da manhã. Tony sentiu que seu corpo estava cheio de força, seus olhos não estavam inchados ou vermelhos. Essa foi certamente a melhor coisa que lhe aconteceu na última semana. Quando o trem chegou à estação, Tony se sentiu mais calmo. Ele sabia que estava indo para casa agora, onde ninguém o incomodaria, onde não haveria confusão. E foi o que fez. Ao cruzar a porta do apartamento, o homem sentiu o cheiro de limpeza. Aparentemente, uma faxineira havia chegado ontem. Todos os sapatos estavam polidos e bem arrumados na soleira da porta. Seus chinelos favoritos estavam esperando por ele no corredor. A primeira coisa que Tony fez foi tomar um banho, já que em Chicago ele não tinha podido aproveitar o processo porque sua irmã não mantinha os banheiros limpos. Os jatos quentes do chuveiro caíram sobre seu rosto e desceram por seu corpo atlético, agarrando-se aos pelos grossos de seu peito. Tony ficou imóvel, com os braços relaxados, descansando ao longo do corpo e a cabeça erguida. Ele queria que esse momento durasse para sempre. Sentiu como se a água quente estivesse preenchendo os buracos de sua alma. Saindo do chuveiro, o homem vestiu um roupão macio de tecido felpudo e foi para a sala de jantar, onde estava seu telefone. Ele estava preocupado que, enquanto tomava banho, pudesse receber uma ligação da polícia para lhe dar a notícia. Ao pegar o celular, viu que só tinha notificações do sistema. Novamente seu coração se apertou no peito. Tony percebeu que a ansiedade estava tomando conta dele novamente. Ele tinha que seguir em frente. Era impossível viver com esses sintomas. Tony marcou uma consulta com um médico. No mesmo dia, ele foi a uma clínica particular. O jovem descreveu ao médico a situação pela qual estava passando em sua vida e contou-lhe sobre os sintomas que o atormentavam. Ele foi diagnosticado com ansiedade devido a uma situação estressante e insônia periódica. O médico receitou antidepressivos, ansiolíticos e pílulas para dormir. Após a consulta, Tony foi a uma farmácia onde comprou todos os medicamentos prescritos pelo psiquiatra. Ele tomou os comprimidos naquela tarde e, para sua surpresa, adormeceu naquela noite sem problemas. Pela manhã, o homem percebeu que os sentimentos de ansiedade haviam diminuído e não se desenvolveram nem mesmo nos momentos em que ele pensava na mãe. Sua concentração voltou ao normal depois de mais 2 dias. Tony decidiu então que estava pronto para ir trabalhar, ligou para seu supervisor e avisou que começaria a trabalhar amanhã de manhã. Quando acordou de manhã, o jovem se sentiu muito bem. Seu corpo estava cheio de energia. Naquela manhã, pela primeira vez em muito tempo, Tony se exercitou. Ele precisava disso porque, durante as chamadas férias, havia ganhado alguns quilos a mais. Depois do exercício, o homem foi tomar um banho e vestiu seu terno caro. No local de trabalho, ele preferia ter uma boa aparência, mesmo que não houvesse um código de vestimenta. Ao entrar no centro de negócios, Tony foi recebido por todos os funcionários com sorrisos sinceros. Todos os funcionários o apreciaram, pois não se encontram profissionais assim todos os dias. Tony se dirigiu ao escritório do gerente-geral. Vítor o cumprimentou calorosamente, apertou sua mão com firmeza e lhe disse que era difícil para eles darem conta de todas as tarefas sem ele. O chefe não sabia que a mãe de Tony estava desaparecida. O homem achava que não era uma boa ideia envolver as pessoas em seus problemas. Acima de tudo, ele não queria que elas sentissem pena dele. Ele estava lidando bem com a situação, os comprimidos estavam fazendo seu trabalho 100%. Todos os dias Tony começava da mesma forma, pela manhã, tomava uma dose de antidepressivos. Eles tinham um efeito positivo, e o único efeito colateral era que o homem havia perdido quase completamente o apetite. Em princípio, isso não o incomodava,
pois ele deixava de comer demais quando estava estressado. Ele conseguiu perder quase 7 quilos. Ele terminava o dia tomando ansiolíticos e pílulas para dormir, e ele continuou assim por 7 anos. É claro que ele fazia pausas no uso de drogas, para que seu corpo não desenvolvesse o hábito de usar drogas. Esses intervalos não duravam mais do que 2 meses. Após esse período, a ansiedade e a apatia de Tony retornavam. Durante esses períodos, ele voltava a se consultar com um psiquiatra, que prescrevia novamente a medicação. Durante todo esse tempo, Tony tentou ligar para a mãe, mas o telefone ainda não estava disponível. Ele não conseguia falar com sua irmã. Várias vezes por mês, ele tentava entrar em contato com o irmão, escrevendo mensagens para ele. O conteúdo era o mesmo, Lily estava tentando fazer com que o irmão lhe enviasse dinheiro sob qualquer pretexto. As somas eram sempre impressionantes, ela podia pagar. Tony não ajudava por um único motivo, ele sabia que, enquanto mandasse dinheiro para a irmã, nem ela nem o marido conseguiriam um emprego. E ele não queria sustentar uma vida inteira de vagabundos. Tony mergulhou completamente em seu trabalho. Ao longo dos anos, ele ganhou várias licitações e gerenciou grandes projetos. A parte do bônus de seu salário aumentava a cada mês, mas ele não tinha onde gastar o dinheiro. Ele esperava que um dia tivesse uma família e que essas economias os ajudassem a levar uma vida sem problemas. Quando o cansaço o dominava, ele sempre parava de trabalhar por alguns minutos. Esse tempo era dedicado à ginástica industrial. Isso ajudava a restaurar seu fluxo sanguíneo e a dar um descanso aos seus olhos. Tony sempre olhava pela janela para se distrair um pouco do trabalho. Nessas ocasiões, ele ficava feliz por seu escritório ser no 3º andar, porque de lá ele podia observar as pessoas e os animais. Ele gostava de observar os transeuntes que se apressavam em seus afazeres. Era inverno agora, e era impossível ver os rostos por causa dos chapéus e cachecóis. Mas Tony continuava observando as pessoas. Ele gostava de pensar sobre a vida dos transeuntes. Nas últimas 2 semanas, perto da estação de metrô, Tony começou a notar uma senhora idosa pedindo esmolas. Ele nunca tinha visto ali antes. Ele sentiu pena dela, porque fazia 30 graus e ela estava usando um casaco fino e um chapéu rasgado. Suas mãos estavam nuas, sem luvas, e estavam roxas de gelo. Uma grande multidão de pessoas sempre passava por ela, e quase ninguém a notava. A cada poucas centenas de pessoas, ela jogava alguns trocados. O que a mulher ou ganhava no dia mal dava para comprar um pedaço de pão e kefir. Pelo menos, foi isso que Tony pensou. A cada dia que passava, ele sentia cada vez mais pena da idosa e decidiu que, às vezes, se aproximaria dela e lhe daria dinheiro. Então, um dia, Tony viu a mulher se aproximando da estação de metrô novamente. Ele esperou um intervalo, vestiu seu casaco e saiu correndo. Ele tentou parecer sobrecarregado como os outros para que ela não percebesse que ele estava se aproximando de propósito. Quando ela passou, Tony abaixou a cabeça. Ele colocou $100 na xícara da idosa e desapareceu no meio da multidão. "Querida, você deve ter cometido um erro." Ele gritou atrás da mulher. O homem não se virou e correu de volta para o centro de negócios. Depois disso, ele sentiu uma sensação de calor em seu coração. Ele esperava que pelo menos a idosa não tivesse morrido de fome. Quando retornou ao escritório, correu de volta para a janela para ver o que aconteceu em seguida. O homem viu que a mulher estava sentada, aparentemente chorando, pois seu rosto estava coberto pelas palmas das mãos. Os transeuntes não lhe deram atenção. Quando se acalmou, ela se recompôs e saiu em uma direção desconhecida. "Espero que você consiga comer bem e se manter aquecido hoje. Talvez ele possa até comprar algumas luvas?" "Não, não pode. Eu deveria ter lhe dado mais dinheiro, ele não terá o suficiente para isso. Vivemos em Washington, não em Chicago." Durante toda a tarde, depois do trabalho, Tony não conseguia parar de pensar naquela mulher. Era estranho que ele nunca tivesse visto ali antes. Nos 7 anos em que esteve na janela, ele conhecia de vista quase todos os transeuntes. E essa mulher estava ali por algum motivo, pensou ele. Tony se reprovou por não ter dado mais dinheiro à idosa, porque ele tinha tido a chance.
Se ele tivesse lhe dado $500, ela poderia não apenas comer bem, mas também comprar roupas quentes. O homem decidiu que, da próxima vez, colocaria mais dinheiro na xícara. Quando Tony se levantou pela manhã, ele se preparou para o trabalho, pegou o carro e foi ao banco sacar dinheiro. Esse dinheiro ele iria doar para a mulher. Quando chegou ao trabalho, o jovem costumava ir até o caixa, mas o estranho não apareceu hoje. Tony esperava que nada de ruim tivesse acontecido com ele e voltou ao trabalho. A mulher idosa perto da estação de metrô só apareceu 3 dias depois. Assim que Tony a viu, ele saiu correndo. Ele estava com tanta pressa que se esqueceu de colocar o casaco. Enquanto corria, flocos de neve caíram em seu casaco e derreteram no tecido quente. Quando chegou a mulher, colocou $500 na xícara dela. Sim, que diabos é isso? Cara, você deve ter confundido as notas. Gritou a mulher. Tony, como da última vez, decidiu não se virar, mas quando chegou à esquina do prédio, parou. Espreitando discretamente, o homem notou que a mulher estava parada ali com uma expressão confusa no rosto. Era evidente que ela nunca havia recebido tanto dinheiro desde que começou a mendigar. Ela chorou novamente, escondendo freneticamente a nota no bolso interno de sua jaqueta. Quando ela saiu, Tony voltou para seu local de trabalho. A mulher não apareceu novamente por uma semana. Quando Tony a viu novamente, notou que ela estava usando um chapéu e um cachecol novos, e luvas de lã escarlate estavam visíveis em suas mãos. A última vez que ele a ajudou, o diretor-geral o viu. Depois disso, Victor teve uma conversa com Tony. Ele lhe disse que os mendigos perto do metrô eram verdadeiros profissionais. Ele estava convencido de que em um dia eles coletavam pelo menos $1.000 das pessoas. Tony, é ótimo que você tenha um coração tão bom, mas eu ainda recomendo que você pare de alimentar esse sem-teto. Tony tinha certeza de que essa mulher não era assim e que ela realmente estava em uma situação difícil, mas mesmo assim decidiu ouvir o gerente. Ele achava que Victor não poderia estar errado, pois o considerava um homem sábio. Tony tentou tirar a mulher com as luvas escarlates da cabeça, mas sem sucesso. Durante a semana, ele ainda ia até a janela várias vezes por dia e olhava para ela. Era evidente que ela já havia esgotado o dinheiro que ele havia lhe dado. A idosa mal conseguia ficar de pé. Naquela tarde, Tony fez café, foi até a janela e começou a tomá-lo cuidadosamente. A mulher estava lá novamente. Ela parecia pior a cada dia. O coração do homem estremeceu com a visão, então ele decidiu ir para sua mesa. Quando estava prestes a sair, ele notou que um transeunte havia jogado os restos de um sanduíche na lixeira, no momento em que a mulher idosa foi até a lixeira e pegou o sanduíche para terminá-lo. Só Deus sabe o que passou pela cabeça de Tony naquele momento. Ele deixou o café na mesa de centro e correu até o cabide para pegar seu casaco. Começou a se vestir à medida que avançava, afastando os funcionários no corredor que tentavam segurá-lo, fazendo-lhe perguntas idiotas. Suas mãos nos bolsos do casaco começaram a procurar freneticamente por dinheiro. Havia apenas $30 em dinheiro. Seria o suficiente para um jantar farto em alguma cantina nos arredores da cidade. Ao sair correndo do centro de negócios, Tony rezou para que a mulher estivesse perto da estação de metrô. Assim que saiu correndo para a praça, notou que a mulher havia se virado de volta para o prédio, obviamente comendo alguma coisa. O que está fazendo? Aqui, isso é o suficiente para comer, não tenho mais nada. Gritou Tony como um homem frenético, agarrando a mão da idosa. A mulher se afastou, com lágrimas nos olhos. Tony percebeu que nunca havia passado por uma humilhação como a de hoje. Incapaz de dizer uma palavra, ele baixou os olhos para o chão. Quando as lágrimas secaram, ele levantou a cabeça para agradecer a sua benfeitora. Essa visão fez o coração de Tony se apertar como um torno. Obrigado, querida. Deus o abençoe, disse a mulher suavemente, olhando para o peito dele. Tony estava prestes a responder quando a idosa olhou para cima. As pernas do homem se levantaram. A mulher arfou. Ela não podia acreditar em seus olhos. Ela viu sua mãe. Sim, muito mais velha, mas era ela. O dom da fala havia desaparecido e ok, Tony, recupere o juízo. Essa não pode ser a mamãe. Ela desapareceu em Chicago.
Não poderia ter chegado a Washington. Tony tentou se acalmar. Tony. Meu filhinho. Estou procurando por você há tanto tempo, e disse a idosa com o que restava de suas forças. O homem caiu de joelhos, abraçando as pernas dela. Não havia mais dúvidas, era Angélica. Ele chorou como nunca havia chorado antes em sua vida. Os transeuntes paravam, sussurravam, filmavam, riam, mas Tony não se importava. O sonho que ele estava vivendo nos últimos 7 anos havia se tornado realidade. Sua mãe havia aparecido. Angélica se inclinou e colocou o braço em volta dos ombros do filho. Ela estava exausta, mal conseguia ficar de pé. Tony não conseguiu se acalmar por 15 minutos. Assim que voltou a si, ele se levantou, pegou Angélica nos braços e a carregou até o carro. Durante todo esse tempo, a mulher permaneceu em silêncio, apenas com lágrimas escorrendo pelo rosto. Depois de colocar sua mãe no carro, Tony ligou para seu supervisor e disse que havia um motivo de força maior e que ele precisava se ausentar por alguns dias. O homem prometeu que, quando voltasse, contaria tudo a Viktor Pavlovich. Inicialmente, Tony levaria sua mãe para casa e, no caminho, compraria comida. Ele queria que ela comesse e se aquecesse o mais rápido possível. Mas então, depois de avaliar sobriamente a condição de Angélica, ele decidiu que era necessário ir ao hospital. Ela não se atreveu a ir a um hospital público, então foi a um particular. Lá, ela foi rapidamente registrada, examinada e recebeu vários diagnósticos, incluindo queimadura de frio e exaustão. Tony percebeu, enquanto carregava a mãe nos braços, que não restava praticamente nada dela. O médico responsável aconselhou alguns dias de internação no hospital, sob observação constante de médicos e enfermeiros, e Tony concordou imediatamente. Sua mãe tentou se opor, mas não tinha forças para isso, então confiou no filho. A primeira coisa que fizeram foi colocar Angelique em um quarto individual e alimentá-lo. A comida não era um problema aqui, graças a Deus. Tudo era muito saboroso. Eles a conectaram a um soro e a deixaram sozinha com seu filho. Mamãe segurou a mão de Tony o mais firmemente que pôde. Ela tinha medo de perdê-lo novamente. Eles ficaram sentados em silêncio. Cada um tinha medo de iniciar uma conversa. Depois de meia hora, Tony decidiu quebrar o silêncio. Mamãe, você não pode imaginar como estou feliz. Durante 7 anos, orei a Deus para que você estivesse viva. Sua saúde vai ficar boa, não se preocupe. Você precisa descansar e recuperar suas forças. Por que não guardamos a conversa que temos medo de ter para quando você receber alta? Está tudo bem, filho. Eu percorri um longo caminho. Estou com medo. Do que você tem medo? Não quero ficar aqui. Tenho medo de nunca mais ver você. Mãe, o que está fazendo? Não vou deixá-la. Quer que eu fique aqui com você o tempo todo até que receba alta? Vou comprar um berço, vou colocá-lo aqui e ficarei com você o tempo todo. Mamãe, eu não suportaria perdê-la novamente. Foi assim que as coisas funcionaram. Tony conversou com a gerência. Eles se esforçaram muito para encontrá-lo. Ele não era a única pessoa que pedia para ficar com um paciente durante todo o tratamento, então eles tinham vários berços em seu escritório. Tony pegou um deles e algumas roupas de cama, foi para o quarto de sua mãe e começou a se acomodar. Um dia, ele a deixou sozinha. Quando ela adormeceu no primeiro dia, o filho ligou para Viktor Pavlovich e eles marcaram uma consulta. A conversa ocorreu em um café não muito longe da clínica, para que, em caso de emergência, Tony pudesse chegar lá facilmente. O homem contou ao CEO toda a história, do começo ao fim. Viktor ficou impressionado com a coragem e a resiliência de Tony. Ele admitiu que ele mesmo não teria sido capaz de sobreviver ao que esperava seu subordinado. O supervisor estava um pouco envergonhado por ter recomendado a Tony que parasse de alimentar a idosa que pedia esmolas na estação de metrô. Ele não tinha ideia de que o resultado seria esse. O gerente geral disse que Tony poderia tirar uma licença por tempo indeterminado. Ele poderia voltar ao trabalho quando sua mãe voltasse ao normal. Após essa conversa, o homem foi para a clínica. A mãe ainda estava dormindo.
Ele trocou de roupa e se acomodou ao lado dela no berço. Durante toda a semana, Tony não saiu do lado de sua mãe. Ele viu com seus próprios olhos como a cada dia a condição dela melhorava e seu peso aumentava. Mamãe estava mais feliz a cada dia. À noite, eles assistiam à TV juntos. Além disso, Tony lia livros em voz alta para a mãe. Como uma criança, ela adormecia rapidamente com sua leitura monótona. Ao final da terapia, a mulher estava se levantando com confiança e se movimentando de forma independente. Ela e o filho começaram a ir ao parque e a fazer caminhadas à noite. Quando ela recebeu alta, Tony disse que eles iriam para casa. O rosto da mulher se afundou em tristeza. Ela não conseguia entender o que havia acontecido. Filho, por que você não me leva de volta para onde me pegou? O quê? Os olhos do homem praticamente saltaram de suas órbitas. Ele não esperava um pedido tão estranho. Tony, não quero atrapalhar seu caminho. Você esteve comigo a semana toda e agora percebo que o afastei de sua família. Sua esposa provavelmente já me odeia, mesmo sem nos conhecermos. Jesus, mamãe. Tony começou a rir. Que família? Eu ainda não tenho uma família. Você é a minha família. Uau! Filho, como assim? Você é um garotão. Mamãe, eu não tive tempo para isso. Bem, um dia você terá que lidar com isso, e eu vou atrapalhar. Bem, pare de falar. Vamos para casa e depois pensaremos em um plano de ação. Depois dessas palavras, Tony colocou o cinto de segurança de sua mãe, ligou o carro e foi para casa. Fazia muito tempo que ele não ia lá. Ele já sentia falta de sua cozinha e de sua cama, mas, acima de tudo, agora estava ansioso pelo chuveiro. Quando Angélica cruzou a porta do apartamento, ficou surpresa com seu tamanho. Era estéril e limpo. Tony explicou que usava um serviço de limpeza. Por tantos anos, mamãe havia se esquecido de que esse serviço existia, e isso tornava a vida muito mais simples. O homem pediu uma comida para a viagem. Ele não queria que sua mãe precisasse de nada, então pediu praticamente todo o cardápio. Quando pôs à mesa, convidou a mãe. Estava na hora. Eles precisavam conversar, mesmo que fosse difícil para ambos se lembrarem de momentos de 7 anos atrás. Angélica estava tímida no início. Parecia confusa, mas depois respirou fundo e contou tudo. Ela revelou que, assim que Lily e sua família se mudaram para a casa dela, sua vida se tornou um inferno. Seus netos, assim como seus pais, a tratavam de forma agressiva. Eles mesmos despediram a faxineira, embora não tenham contado a Tony. Eles forçaram Angelique a limpar todos os dias. As crianças jogavam de propósito embalagens de doces, tocos e outros detritos no chão. Elas gostavam de implicar com a avó. Lily e Harry ficavam com todo o dinheiro que Tony enviava para sustentar a mãe. Angélica tinha de comprar comida com seu próprio dinheiro. De renda, ela tinha apenas uma pensão, não ousava usar as economias do marido, porque naquela época ele ainda não tinha adquirido direitos de herança. A pensão era miserável, pois a mulher nunca trabalhou, apenas cuidava de sua família. Ela gastava a maior parte do dinheiro com remédios. Além disso, a filha exigia que a mãe contribuísse com o pagamento dos serviços públicos. Não havia dinheiro suficiente para a alimentação. Em um determinado momento, Angélica não se conteve e roubou 2 salsichas e uma tigela de sopa da família da filha. Ela foi pega em flagrante. Harry e Lily a arrastaram para fora de casa e a expulsaram. Eles argumentaram que, se uma mulher não tinha dinheiro suficiente para viver, deveria arrumar um emprego. Mamãe não conseguiu encontrar um emprego por causa de sua idade e ficou sem teto. Ela tinha vergonha de andar pela cidade daquele jeito, então começou a viajar pela cidade de ônibus. Ela ganhava dinheiro para passagem pedindo esmolas. Ele viajou para o norte na esperança de um dia chegar a Washington DC e encontrar seu filho lá. Tony não conseguia encontrar palavras para confortar sua mãe, com lágrimas nos olhos. Ele queria despedaçar sua irmã. Ele conteve sua raiva e mentalmente disse a ela para ir para o inferno. O homem se aproximou de sua mãe e a abraçou. Tony lhe prometeu que ela nunca mais sentiria a dor pela qual havia passado.